Bem, vamos lá, pessoal. Demonstrar aqui para quem queria saber uma simulação aqui de como funciona o controlador para 3 panelas, tá? Vamos lá. Primeira coisa a se ver são os botões que estão aqui do lado direito. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem manualmente, você pode ligar o mexedor, né, que vai mexer as pás que vão, se for o caso de vocês de usar o mexedor dos grãos. Tem aqui, você liga ou desliga ele manualmente. E 3 bombas que fazem exatamente a mesma coisa. Manualmente você liga a bomba 1, bomba 2 ou bomba 3, independente dos controladores estarem ligados ou não. Quando você liga o controlador, os controladores no caso, que são 2, que trabalham de forma independente, você vai ver que um está com água gelada, por isso que está dando aqui seus 15 graus. O outro está em temperatura ambiente, que está dando aí 27,25 graus. Está dando um pouquinho de reflexo aí, vamos lá. Bem, nesse caso, a água de lavagem, por exemplo, ela vai ficar em modo manual e você vai colocar a água de lavagem na temperatura que você achar melhor. Normalmente o pessoal usa entre 75 e 78 graus para usar a água para fazer a lavagem. Então a gente vai setar lá numa temperatura de 78 graus, por exemplo, e vai ligar a resistência. Ele vai ligar o Rzinho aqui do lado, que quer dizer que a resistência está ligada, ou a resistência, ou no caso desse controlador, ele vai ser usado para ligar a solenoide, né, que vai fazer o acendimento do gás que vai aquecer lá a panela de lavagem. No caso da abraçagem da fervura, ela vai ser feita da seguinte forma. O controlador aqui, no momento, ele está para abraçagem. A abraçagem está sendo controlada por aquele sensor ali, que vai ser ligado, colocado num poço térmico dentro da panela de braçagem. No outro caso, na fervura, seria usado o outro sensor. Esse sensor vai ficar na panela de fervura. A partir do momento que nós estivermos fazendo a abraçagem, eu vou dar um exemplo aqui do modo manual também, mas poderia ser no modo automático, porque eu não tenho receita no momento nessa panela. Ele estaria numa temperatura X, o Rzinho lá dizendo que está ligado. Quando essa temperatura chegasse aonde tem que chegar, o Rzinho vai apagar, que quer dizer que já chegou naquela temperatura. Nesse momento que o Rzinho apagar, a gente vai virar a chave da abraçagem para fervura. Observa aqui a temperatura, o que vai acontecer. Troquei da abraçagem para fervura. Então, dos 15 graus que ela estava, ela passou a 28,5. Tá? Que é onde ele está agora, o sensor vai estar pegando essa temperatura. Lembrando que os sensores têm que ser calibrados a partir do momento que são colocados nos poços térmicos, que vai ter uma diferençazinha de temperatura, mas essa diferença ela é controlada e ela é calibrada dentro do setup que existe aqui dentro desses controladores. Tá? No manual vai dizendo lá como é que faz para você regular a temperatura que o sensor vai estar pegando para ela ficar exatamente dentro da temperatura ideal para você trabalhar. Feito isso, essa panela, por exemplo, ela ainda tem uma parte interessante que o cliente pediu, que é o botão de emergência. A partir do momento que você aperta, para tudo, para a abraçagem, desliga as solenoides. No caso, se fosse elétrico, as resistências seriam desligadas, tá? E vai parar todo o controlador. A partir do momento que você soltar, o controlador volta a ligar, vai para o começo, obviamente,
E é assim que está funcionando ele. Você troca de braçagem para fervura. Além de você trocar os sensores de braçagem e de fervura, você também troca com essa chave, ao mesmo tempo, as solenoides que estão na panela de braçagem para a solenoide que está na panela de fervura. Então você consegue assim sair de uma braçagem, terminou a braçagem, você vai bombear, por exemplo, com a bomba 1, esse mosto que está na braçagem para outra panela, para a panela de fervura. Depois que você terminar de fazer a passagem do mosto para a panela de fervura, você desliga a bomba e você já vai começar a fervura aqui. No caso, a gente poderia, por exemplo, numa fervura, já sair aqui no automático, atrasar início não, e começar já a fervura já aqui no automático. Se eu der OK aqui, que ele sempre pergunta antes de iniciar as receitas que você colocar, ele vai perguntar se você já quer fazer a fervura. Se eu der OK, ele já começa lá ligando, no caso lá a solenoide do fogo, fazendo com que vai chegar até os 100 graus que eu coloquei no setup e vai chegar o tempo que você quiser colocar lá. No caso aqui estaria 4 horas, mas obviamente que não é isso que você vai colocar para trabalhar. Esse controlador ele ainda não foi programado, então você vai colocar o tempo que você quiser que essa fervura aconteça direto. E ela vai fazer sozinha, no final ela vai te dar um aviso sonoro de que a fervura já terminou e a braçagem vai estar pronta. Aqui no caso, a lavagem vai continuar lá a temperatura que você colocar. No caso aqui a gente... Droga, botei errado. Vamos lá. Vou mandar sair. Não. Eu vou ter que reiniciar aqui porque ele vai querer fazer a fervura de uma vez e não é o que eu quero. Então aqui na fervura, na lavagem, desculpe, a gente vai botar em modo manual. E no modo manual, a gente vai colocar na temperatura que você quiser fazer a sua lavagem. No caso aqui os 78 graus. 78 graus. Ligando, no caso, a solenoide, ele vai chegar aos 78 graus e vai se manter nos 78 graus para você fazer a lavagem logo após você terminar a braçagem. Essa água vai se manter numa temperatura estável e você no final vai poder utilizar. Basicamente é assim que esse controlador funciona. Tá? Ele é muito eficiente, as rampas são bem controladas e para fazer cerveja eu acho que é o melhor controlador, porque ele funciona com PID também, não é só liga e desliga se for necessário, principalmente na parte elétrica. E na minha opinião, é o melhor que tem no mercado hoje. Agradeço a todos.